Graça e paz. Seja muito bem-vindo ao canal Equipando os Santos. Hoje é o dia 82 do nosso projeto Jornada Bíblica 365, cujo propósito é ler toda a Bíblia em um ano. Embora esse não seja o foco principal do projeto, encorajamos vocês a usarem os comentários para compartilhar percepções, tirar dúvidas e trocar ideias. Sempre que possível, estarei lá para interagir com vocês. Para que este momento seja ainda mais proveitoso, deixo 3 breves orientações. 1. Separe um lugar tranquilo. Afaste as distrações, mesmo que por uns 20 minutos. Claro que isso pode variar de acordo com a quantidade de versículos do dia. 2. Prepare o seu coração. Peça ao Espírito Santo que fale com você de maneira única e pessoal. 3. Abra-se para a transformação. Deus tem algo novo, atual e poderoso para te dizer hoje. Não posso esquecer de te pedir para se inscrever, ativar o sininho, compartilhar e fazer comentário de como está sendo sua experiência nesta jornada. E agora, vamos ao que realmente importa. Boa leitura e boa comunhão. Jornada Bíblica 365, dia 82. O lugar de adoração. Leituras do dia: Deuteronômio 11, João 13 e Salmo 8. Leitura de Deuteronômio 11. Amarás, pois, o Senhor teu Deus, e guardarás as suas ordenanças, e os seus estatutos, e os seus juízos, e os seus mandamentos, todos os dias. Considerai hoje, pois não falo com vossos filhos, que não conheceram nem viram o castigo do Senhor vosso Deus, a sua grandeza, a sua forte mão e o seu braço estendido, e os seus sinais, e as suas obras que fez no meio do Egito a Faraó, rei do Egito, e a toda a sua terra. E o que fez ao exército do Egito, aos seus cavalos e aos seus carros, afogando-os nas águas do Mar Vermelho, quando vos perseguiam, e como o Senhor os destruiu até o dia de hoje. E o que fez-vos no deserto, até que chegastes a este lugar, e o que fez a Datã e a Abirão, filhos de Eliabe, filho de Ruben, como a terra abriu a boca e os tragou com suas casas e suas tendas, e com todo o seu haver no meio de todo Israel, porque os vossos olhos viram toda esta grande obra que fez o Senhor. Guardareis, pois, todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que sejais fortes, e entreis e possuais a terra a que passais para a possuir, e para que prolongueis os dias na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a vossos pais e à sua descendência, terra que mana leite e mel. Porque a terra que estais para possuir não é como a terra do Egito, de onde saístes, em que, depois de semear, a regavas com o pé, como a uma horta. Mas a terra a que estais passando para possuir é terra de montes e vales. Dela beberás as águas das chuvas do céu. Terra que o Senhor, teu Deus, toma cuidado. Os olhos do Senhor, teu Deus, estão sobre ela continuamente, desde o princípio até o fim do ano. Se deveras obedecerdes aos meus mandamentos que hoje vos ordeno, de amar o Senhor, vosso Deus, e de o servir de todo o vosso coração e de toda a vossa alma, darei a chuva da vossa terra a seu tempo, a temporã e a seródia, para que recolhais o vosso cereal, e o vosso mosto, e o vosso azeite. E darei erva no vosso campo para o vosso gado, e comereis e vos fartareis. Guardai-vos, porém, que o vosso coração não se deixe enganar, e vos desvieis, e sirvais a outros deuses, e os adoreis. E a ira do Senhor se acenda contra vós, e feche ele os céus, e não haja chuva, e a terra não dê a sua messe, e depressa pereçais da boa terra que o Senhor vos dá. Ponde, pois, estas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma. Atalei-as por sinal na vossa mão, e as tereis por frontal entre vossos olhos. E ensinaleis a vossos filhos, delas falando assentados em vossa casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-vos e ao levantar-vos. E escreveleis nos umbrais de vossa casa e nas vossas portas, para que se multipliquem os vossos dias e os dias de vossos filhos na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a vossos pais e à sua descendência, terra que mana leite e mel. Porque se diligentemente guardardes todos estes mandamentos que hoje vos ordeno, de amar o Senhor vosso Deus, andando em todos os seus caminhos, e a ele vos apegando,
O Senhor lançará fora todas estas nações de diante de vós, e possuireis nações maiores e mais poderosas do que vós. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé será vosso. O vosso termo será desde o deserto e desde o Líbano, desde o rio Eufrates até o mar ocidental. Ninguém poderá resistir diante de vós. O Senhor vosso Deus porá o terror e o medo de vós sobre toda a terra que pisardes, como vos disse. Eis que hoje ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção quando obedecerdes aos mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos ordeno. A maldição se não obedecerdes aos mandamentos do Senhor vosso Deus e vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno para seguirdes outros deuses que não conhecestes. Quando o Senhor teu Deus te introduzir na terra a que vais para possuir, então porás a bênção sobre o monte Gerizim e a maldição sobre o monte Ebal. Porventura não estão eles além do Jordão, atrás do caminho do ocidente, na terra dos cananeus que habitam na planície defronte de Gilgal, junto aos carvalhais de Moré? Porque estáis passando o Jordão para entrar a possuir a terra que vos dá o Senhor, teu Deus, e a possuireis e nela habitareis. Tereis cuidado de cumprir todos os estatutos e os juízos que hoje ponho diante de vós. Leitura de Deuteronômio 22. Estes são os estatutos e os juízos que tereis cuidado de cumprir na terra que vos dá o Senhor, Deus de vossos pais, para a possuirdes, todos os dias que viverdes sobre a terra. Totalmente destruireis todos os lugares onde as nações que ides desapossar serviram a seus deuses, sobre as altas montanhas e sobre os outeiros, e debaixo de toda árvore frondosa. Derrubareis os seus altares, quebrareis as suas colunas e queimareis a fogo seus postes ídolos, e despedaçareis as imagens esculpidas dos seus deuses e apagareis o seu nome daquele lugar. Não fareis assim para com o Senhor, vosso Deus. Mas ireis ao lugar que o Senhor, vosso Deus, escolher de todas as vossas tribos, para ali pôr o seu nome, para a sua habitação, e ali buscareis. E ali trareis vossos holocaustos e vossos sacrifícios, e vossos dízimos, e a oferta alçada da vossa mão, e os vossos votos, e as vossas ofertas voluntárias, e os primogênitos das vossas vacas e das vossas ovelhas. E ali comereis perante o Senhor vosso Deus, e vos alegrareis em tudo em que poreis a vossa mão, vós e as vossas famílias, de que o Senhor vosso Deus vos tiver abençoado. Não fareis conforme tudo o que hoje fazemos aqui, cada qual o que parece reto aos seus olhos. Porque ainda não chegastes ao repouso e à herança que o Senhor vosso Deus vos dá. Mas quando houverdes passado o Jordão e habitardes na terra que o Senhor vosso Deus vos faz herdar, e ele vos der repouso de todos os vossos inimigos em redor, e habitardes seguros, então haverá lugar que o Senhor vosso Deus escolher para ali fazer habitar o seu nome. Ali trareis tudo o que vos ordeno, os vossos holocaustos e os vossos sacrifícios, e vossos dízimos, e a oferta alçada da vossa mão, e toda a mais escolhida oferta de votos que votardes ao Senhor. E vos alegrareis perante o Senhor vosso Deus, vós e vossos filhos, e vossas filhas, e vossos servos, e vossas servas, e o levita que está dentro das vossas portas, pois não tem parte nem herança convosco. Guarda-te de que não ofereças os teus holocaustos em todo lugar que vires, mas no lugar que o Senhor escolher numa das tuas tribos, ali oferecerás os teus holocaustos, e ali farás tudo o que te ordeno. Contudo, segundo todo o desejo da tua alma, degolarás carne e comerás nas tuas portas, conforme a bênção que o Senhor teu Deus te houver dado. O imundo e o limpo dela comerão, como se come a corça e o veado. Tão somente o sangue não comereis, sobre a terra o derramareis como água. Não poderás comer nas tuas portas o dízimo do teu cereal e do teu mosto, e do teu azeite, e os primogênitos das tuas vacas e das tuas ovelhas, nem as tuas ofertas de votos que houveres votado, nem as tuas ofertas voluntárias, nem a oferta alçada da tua mão, mas perante o Senhor teu Deus os comerás, no lugar que o Senhor teu Deus escolher, tu e teu filho, e tua filha, e teu servo e tua serva, e o levita que está dentro das vossas portas, e perante o Senhor teu Deus te alegrarás em tudo o que porás a tua mão.
Guarda-te, pois, de não desamparares o levita todos os teus dias na tua terra. Quando o Senhor teu Deus dilatar os teus termos, como te disse, e tu disseres, comerei carne por desejar a tua alma comer carne, conforme todo o desejo da tua alma comerás carne. Se estiver longe de ti o lugar que o Senhor teu Deus escolher para ali pôr o seu nome, então degolarás das tuas vacas e das tuas ovelhas, que o Senhor te deu, como te ordenei, e comerás nas tuas portas conforme todo o desejo da tua alma. Porém, como se come a corça e o veado, assim comerás. O imundo e o limpo dela comerão, como se come a corça e o veado. Tão somente esforça-te por não comeres o sangue, porque o sangue é a vida. Não comas a vida com a carne. Não o comerás, sobre a terra o derramarás como água. Não o comerás para que bem te vá a ti e a teus filhos depois de ti, quando fizeres o que é reto aos olhos do Senhor. Porém, as coisas santas que tiveres e os teus votos, tomarás e virás ao lugar que o Senhor escolher. E oferecerás os teus holocaustos, a carne e o sangue, sobre o altar do Senhor teu Deus. O sangue dos teus sacrifícios se derramará sobre o altar do Senhor teu Deus, porém a carne comerás. Guarda e ouve todas estas palavras que te ordeno, para que bem te vá a ti e a teus filhos depois de ti, para sempre, quando fizeres o que é reto aos olhos do Senhor. Quando o Senhor teu Deus desarraigar de diante de ti as nações a que vais para as desapossar, e as desapossares, e habitardes na sua terra, guarda-te que não te enlaces seguindo-as depois de serem destruídas diante de ti, e não perguntes acerca dos seus deuses, dizendo: como serviam estas nações a seus deuses? Pois também eu farei do mesmo modo. Não fareis assim para com o Senhor, vosso Deus. Porque tudo o que é abominável ao Senhor e que ele aborrece, fizeram para com seus deuses, pois até seus filhos e suas filhas queimaram no fogo a seus deuses. Tudo o que eu te ordenar, terás cuidado de fazer, nada lhe acrescentarás nem diminuirás. Leitura de João 13. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. Enquanto ceavam, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, sabendo Jesus que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele saíra de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a veste e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois, deitou água numa bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Chegou, pois, a Simão Pedro e disse-lhe Pedro: Senhor, tu me lavas os pés? Respondeu Jesus: O que eu faço não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés absolutamente. Replicou-lhe Jesus: Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então disse Simão Pedro: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Respondeu-lhe Jesus: Aquele que já se banhou não necessita de lavar senão os pés, pois no mais, todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Porque sabia ele quem era o que o havia de trair, por isso disse: Nem todos estáis limpos. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando a sentar-se, disse-lhes: Compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, vós também deveis lavar os pés uns aos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo, não é o servo maior do que seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Não falo de todos vós, eu conheço aqueles que escolhi, mas é para que se cumpra a Escritura: o que come o meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Desde agora vô-lo digo, antes que aconteça, para que, quando acontecer, acrediteis que eu o sou. Em verdade vos digo, quem receber aquele que eu enviar, a mim me recebe, e quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Tendo Jesus dito isto, angustiou-se em espírito, e afirmou e disse:
em verdade vos digo, que um de vós me há de trair. Então os discípulos olhavam uns para os outros, sem saber de quem falava. Ora, um dos seus discípulos, a quem Jesus amava, estava reclinado no seio de Jesus. A este fez, pois, Simão Pedro um sinal, e disse-lhe: Pergunta-lhe quem é esse de quem ele fala. Inclinando-se ele sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Respondeu Jesus: É aquele a quem eu der o bolo molhado. Então, tendo molhado o bolo, deu-o a Judas, filho de Simão Iscariotes. E depois do bolo, entrou nele Satanás. Então disse-lhe Jesus: O que fazes, faze-o depressa. E nenhum dos que estavam à mesa compreendeu a que propósito lhe falara. Pois alguns pensavam, como Judas tinha a bolsa, que Jesus lhe dissera: Compra o que nos é necessário para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. E tendo Judas recebido o bolo, saiu imediatamente, e era noite. Tendo ele saído, Jesus disse: Agora é glorificado o Filho do Homem, e Deus é glorificado nele. Se Deus é glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo, e em breve o há de glorificar. Filhinhos, estou convosco ainda um pouco, vós me buscareis, e como eu disse aos judeus, para onde eu vou, vós não podeis ir, eu vo-lo digo também agora. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Perguntou-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Respondeu Jesus: Para onde eu vou, não podes me seguir agora, depois, porém, me seguirás. Replicou-lhe Pedro: Por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a minha vida. Respondeu Jesus: Darás a tua vida por mim? Em verdade te digo, não cantará o galo antes que me tenhas negado 3 vezes. Leitura de Salmo 8. 1. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste a tua glória nos céus. Da boca de pequeninos e crianças de peito, estabeleceste a tua força por causa dos teus adversários, para fazer escalar o inimigo e o vingador. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que preparaste, que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites? Contudo, pouco abaixo de Deus o fizeste, de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras das tuas mãos, tudo puseste debaixo dos seus pés. Ovelhas e bois, todos os animais do campo, as aves dos céus, os peixes do mar, e tudo o que percorre as veredas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Pontos principais. Deuteronômio 11:12. Moisés exorta Israel a amar e guardar os mandamentos, lembrando as obras poderosas de Deus no Egito e no deserto. Contrasta a terra do Egito, regada pelo pé, com a terra prometida, regada pela chuva do céu, sob os cuidados constantes de Deus. Apresenta a bênção e a maldição. Obediência traz chuva e fartura. Desobediência, seca e perecimento. O capítulo 12 ordena a centralização do culto no lugar que Deus escolher. Israel deve destruir todos os lugares de idolatria e levar suas ofertas apenas ao santuário escolhido. Proíbe a imitação dos costumes pagãos e adverte contra o perigo de perguntar como serviam estas nações a seus deuses. João 13. A última ceia e o lava-pés. Jesus, sabendo de sua autoridade e de sua partida, lava os pés dos discípulos, ensinando-lhes humildade e serviço. Pedro inicialmente recusa, mas depois aceita completamente. Jesus explica que o exemplo deve ser seguido. Vós também deveis lavar os pés uns aos outros. Anuncia a traição de Judas, que sai para consumar o ato. Após a saída de Judas, Jesus dá o novo mandamento, que se amem uns aos outros, como ele os amou. Prediz a negação de Pedro. Salmo 8. Salmo de adoração que contempla a grandeza de Deus e a dignidade do homem.
Deus manifesta sua glória nos céus e usa os pequeninos para silenciar os inimigos. Diante da majestade cósmica, o salmista se pergunta: que é o homem, que dele te lembres? Contudo, Deus coroou o homem com glória e honra, dando-lhe domínio sobre a criação. O salmo começa e termina com o mesmo louvor. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Desafio prático. Hoje aprendemos sobre a centralização do culto, o exemplo de humildade de Jesus e a dignidade do homem diante de Deus. Salmo 8. Reflita. Os olhos do Senhor. Deus cuida da terra prometida com os seus olhos continuamente. Você confia que os olhos do Senhor estão sobre sua vida, desde o princípio até o fim do ano? Bênção e maldição. Moisés colocou diante do povo a bênção e a maldição. Você tem escolhido a bênção pela obediência ou tem trilhado o caminho da desobediência que leva à maldição? Centralização do culto. Deus ordenou que Israel adorasse apenas no lugar que ele escolhesse. Isso impedia a idolatria e mantinha a unidade do povo. Em sua vida, o culto a Deus está centralizado na pessoa de Cristo e na palavra, ou você tem altares espalhados por toda parte? Não fareis assim para com o Senhor. A adoração a Deus não deve imitar as práticas pagãs. Sua adoração é baseada na revelação bíblica ou tem se misturado com costumes e tradições que não honram a Deus? O perigo de perguntar. Deus advertiu Israel para não perguntar como as nações serviam a seus deuses. Você tem buscado respostas ou práticas em fontes que não honram a Deus? O exemplo do lava-pés. Jesus, sendo Senhor e Mestre, lavou os pés dos discípulos. Ele nos deixou exemplo para que sirvamos uns aos outros. Há pessoas que você tem servido com humildade? Há pessoas que você precisa servir de forma prática? Bem-aventurados se as fizerdes. Jesus disse que seremos bem-aventurados se praticarmos o que sabemos. Você tem colocado em prática o que aprende ou apenas acumula conhecimento? O novo mandamento. O amor fraterno é a marca dos discípulos de Jesus. Seu amor pelos irmãos na fé é visível e prático? Glória na cruz. Após a saída de Judas, Jesus falou de sua glorificação. A cruz era a sua glória. Você vê a cruz como glória ou apenas como sofrimento? A dignidade do homem. Salmo 8. Diante da imensidão do universo, somos pequenos, mas Deus nos coroou de glória e honra, dando-nos domínio sobre a criação. Você tem consciência do valor que Deus lhe atribui? Vive como quem foi coroado por Deus? Louvor na boca dos pequeninos. Deus usa os pequeninos para silenciar os inimigos. Você tem reconhecido o poder de Deus manifestado na simplicidade e na humildade? Magnífico nome. O salmo começa e termina com o mesmo louvor. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Gostou? Então bora espalhar. Compartilha com pelo menos um amigo e ajuda o canal a crescer. Ativa as notificações clicando no sininho para ser o primeiro a saber quando sair vídeo novo. E para o desafio dar certo, convide alguém para fazer com você. A companhia é a melhor motivação para se manter focado. Obrigado por assistir até aqui. Amanhã daremos continuidade ao nosso propósito, a partir das 6 horas da manhã, aqui mesmo, neste canal. Conto com a sua presença. Te espero por aqui. Eu me despeço com o nosso tradicional. Até mais, até logo, até breve. E enquanto isso, caminhe em paz.